Oi pessoal, hoje nós vamos gravar um vídeo diferente aqui da série Estudando com Fábio Del Santoro. Hoje eu estou trazendo para vocês alguns trechos de duas entrevistas feitas por uma psicóloga, uma doutora muito renomada aqui de São Paulo, né? Onde ela fala sobre o tema psicopatas. A doutora Júlia Barani dá uma entrevista sensacional e onde você que me acompanha, que acompanha esse canal, vai perceber muitas coisas similares. É claro que ela não pode falar abertamente, porque ela tem que preservar a imagem e o trabalho dela, que é muito bom. Mas para a gente que está de olho, é de uma ajuda incrível, porque ela colocou frases e pontuações que nos levam a pensar. E como eu costumo pesquisar muito sobre tudo, né, relacionado a esses assuntos que nós tratamos por aqui, me chamou muito a atenção alguns termos que ela usou e que me levaram a fazer esse vídeo. Tá? Vocês vão perceber durante a explanação dela numa entrevista, né? Outro motivo que me leva a gravar esse vídeo é também a coincidência que eu vejo de muitos caras, né? Muitas pessoas que estão fazendo vídeos sobre esses assuntos que nós tratamos aqui e que me parece muita coincidência de alguns traços que ela traça de psicopatas com essas pessoas. Claro que eu não vou citar nomes, não estou afim, não preciso encrencar com ninguém aqui, né? Mas é um vídeo para vocês pesquisarem e vocês ficarem atentos. Atentos com quem vocês estão colocando a confiança de vocês. Tá? Existem outros aspectos que eu vou comentar durante o vídeo. E depois eu vou colocar o link aqui embaixo de toda a entrevista na íntegra para você poder assistir a hora que você quiser. Porque trata-se de um assunto muito moderno, né? Você vai ver que ela vai falar, existem 3% da população mundial de psicopatas, né? E eu vou fazer uma convecção entre psicopatas e reptilianos. Quando eu falo reptilianos, é claro, você pode entender também Draco reptiliano, que é tudo a mesma porcaria, tudo coisinha, aquelas coisas lá. Então, é lógico, o pessoal que acha que o universo é dual, o pessoal que acha que não existem ETs negativos, que é legal olhar o universo como nós olhamos a Terra, né? Que o pessoal comete esse errinho básico. Vamos analisar o universo como nós analisamos a Terra. E aí fazem congressos, né? Fazem aulas, participam de muitas coisas. E quando o meu ponto de vista é radicalmente ao contrário disso, porque não foi assim que eu aprendi com os seres de Urano e com os outros seres que eu contacto aqui, tá certo? Então eu espero que você goste e depois você pense lá no final, depois que você for lá nos links, né, que eu vou colocar do programa, pensa se esse mundo não está muito psicopata. Vamos em frente, vamos ver. Isso é o alimento deles. E como pode, né, a justiça ter deixado isso acontecer? Como que isso pode ter acontecido? Soltado? A justiça não sabe o que é psicopata.
Esse é o grande problema nos tribunais. Eles julgam uma situação em que está envolvido um psicopata como se ele fosse um ser humano. Ele não é, gente, é igual um réptil. Dá para imaginar um ser que parece humano, mas é um réptil disfarçado? Como se ele fosse um robô, né? Não, um robô ele não é, ele é muito inteligente. É, sim. Veja que coisa incrível, né? A apresentadora tenta falar, é como se fosse um robô. Ela, não, você não está entendendo, só faltou ela falar isso, né? Porque ela foi muito clara. A justiça não está aparelhada, principalmente a brasileira, para tratar de assuntos ligados a pessoas com esta característica. Vamos lembrar sempre, não é uma doença, é uma característica. Então, aí ela fala assim, ele não é como as pessoas tratam eles como seres humanos, eles não são humanos, porque eles não sentem nada, absolutamente nada, não têm empatia pelo ser humano. Eu pergunto a vocês, que conhecem o meu trabalho, conhecem os meus livros e principalmente conhecem o livro Conexão Urano 5, A Grande Sabotagem Reptiliana. Isso lembra que ser? Hã? Pois é. Então, você percebe já que nós não estamos tão longe deles assim, como eu venho falando há muitos anos. Vamos ver as próximas cenas aqui da pesquisa. De volta, né? Sim. Vamos falar aí sobre essa personalidade tão interessante de ser estudada, né? Sim. Que está entre nós. Sim. E o mais difícil é detectar, né? Porque eles fingem que são normais, né? Sim. Eles imitam os seres humanos e se comportam como todos nós nos comportamos, né? Mas são 3% da população, né, de psicopatas camuflados, né? Eles podem estar do seu lado no trabalho, você pode estar dormindo com um sem saber, você pode ter um filho, né? Pode ter uma mãe psicopata, pode, e isso acontece mais ainda, você pode ter um chefe psicopata. Chefe psicopata. Você pode estar nas mãos de um médico psicopata. Eles preferem principalmente a cirurgia. Cortar as pessoas. Porque acho que você tem prazer em cortar a pessoa, né? Sim, é. Né? Gente, mas é impressionante. E nem todos cometem crimes? Não, a grande maioria não comete crime hediondo. Quer dizer, matar, estuprar, né? Isso não, sequestrar. Mas todos eles destroem a vida das pessoas. Eles deixam um rastro de destruição por onde passam. Isso é inevitável. Vocês ouviram o que ela falou, doutora Júlia? Eles deixam um rastro de destruição por onde passam. Os meus estudos, apresentados sempre que posso aqui para vocês, vocês sabem que por onde os reptilianos passaram, nós encontramos fogo, morte e destruição. Eles criaram vários impérios, erguiam os impérios, depois tirava tudo do povo, tudo que podia, e depois detonavam esse império e já iam para outra localidade fazer um outro império, jogar para cima, depois jogar para baixo e destruir. Foi assim no Egito, foi assim no Império Romano, Império Russo, Império Japonês. Eles fizeram isso em todos os lugares. E hoje eles estão presentes nas maiores potências mundiais, onde podemos chamar de impérios também. O Império Americano, sem dúvida nenhuma, está na lista, né? Mas percebam como a coisa está batendo. Percebam como isso está batendo, pessoal. É para a gente pensar mais seriamente nisso ou não? Vamos ver aqui o que mais que a doutora Júlia fala para nós.
Porque, às vezes, o psicopata ou a psicopata esquece, tem um lapso, ela está lá fingindo que ama, que sorri, que de repente aparece, cai a máscara, sabe? Isso acontece. E aparece aquele monstro, por um segundo, às vezes. E aí, ops, volta a máscara. Tá? E isso aparece principalmente quando ele é confrontado com alguma coisa. Quando a mentira está aparecendo. Aí, sabe? Aparece o monstro. E volta logo, rapidinho, de novo, para a máscara que ele estava. Se você conseguir fotografar isso, você tem uma prova. Gravar. Melhor. Então, o que ela está contando é o seguinte, né? Pessoas que estão juntas e, de repente, um casal, por exemplo. A pessoa está lá, tal, aquela carona de sempre, tudo certinho, tudo bonitinho. De repente, o cara tem uns 5 minutos lá, vai. No Brasil, a gente poderia chamar de piti, né? E muitas pessoas já viram isso acontecer na casa delas. E muitas pessoas já passaram por isso. Então, como disse um outro médico aqui da minha pesquisa, que ele falou, existem níveis, né, de psicopatia. Então, isso para vocês, essa coisa de você mudar de uma hora para outra, não lembra o famoso shapeshifter? Que é quando os lagartos em corpos humanos mudam, parece que eles perdem um pouco a concentração e aquele shape humano muda e você vê um olho, você vê uma orelha, você vê um pedaço de pele. É claro que se você está caindo aqui pela primeira vez no meu canal, você não vai entender nada que eu estou falando e vai me achar um loucão aqui. E é claro que não é nada disso. Então pensem no que a doutora Júlia está falando. Quer dizer, em 1 minuto cai a máscara, né? O cara perde a paciência ou a mulher perde a paciência, porque ela também fala de mulheres psicopatas, né? Então, tem alguma coisa aí que mexe nas minhas entranhas. Que nós todos temos o cérebro reptiliano, todo mundo já sabe. E algo me diz que esse estágio do cérebro reptiliano, dependendo de qual a sua ligação com esses seres, você traz à tona uma coisa mais visceral do que o normal. E algo me diz que isso não é nada bom. Vamos continuar. Como que aparecem esses traços na infância? Eles torturam animais, por exemplo. Eles se aproveitam, por exemplo, se é um homem, ele faz avanços sexuais nas próprias irmãs. Tanto faz que é irmã. Não importa. Entende? Ele deixa a mãe louca. Ou ela, né, deixa a mãe enlouquecida, porque ele faz a mesma coisa com a mãe que faz depois com as companheiras amorosas. Mesma coisa. A mãe tenta educá-lo e ela não consegue, porque um psicopata não aprende com castigo. Ele só aprende a ter medo do castigo se isso vai prejudicá-lo, mas ele não aprende com castigo o que é certo e errado. Entende? Então, se você for estudar a história do cara ou da mulher, você vai detectar essas coisas. Então, essa é uma forma da gente se prevenir. Outra forma... desculpa. Na internet, por exemplo. Desculpa te cortar. Na internet deve estar cheio de psicopatas. Cheio de olho. Facebook é um perigo. Do jeito que as pessoas se expõem no Facebook, põe filho, põe família, isso é um perigo, gente. Quem está atrás de vítimas usa tudo isso. Não pode, sabe, eu fico horrorizada quando eu vejo as pessoas se expondo totalmente.
E crianças, às vezes, se expondo. Nem toda criança é boazinha e bonitinha, né? Outro dia eu vi um vídeo de uma criança com uma faca na mão que não sossegou enquanto não matou um porquinho. Então, vamos pensar por aí, né? Quanta criança que maltrata animal, quanta criança que não gosta de bicho. E, inclusive tem uns aí aqui no YouTube, no Facebook, que se gaba de no passado detestar todos os bichos. E vocês acham que isso não é um nível de psicopatia? Não vou falar que é um nível de reptilianismo, porque eu não tenho provas. Esse é um vídeo apenas para levantar essa bola, para saber o que vocês acham. Agora, ela fala também do Facebook e das redes sociais. Isso é um perigo real, né? Pessoas que se expõem demais, com certeza vão ter problemas, com certeza, se é que já não tiveram. E depois, lá um pouquinho mais para frente, ela vai falar, né? Ele é um predador. Todo psicopata é um predador. Um predador. Isso te lembra algum bicho? Vamos em frente. Uma das características básicas de um psicopata é que ele não enxerga o outro. O outro para ele não existe, né? Porque é só ele. Ele é o centro do seu universo. Megalomania, né? Então, como ele não enxerga o outro, ele não tem empatia. A palavra básica aí é a empatia. Empatia o que é? Né? É uma qualidade básica dos seres humanos de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro está sentindo, né? De se compadecer com o sofrimento do outro, de se alegrar com a alegria do outro. Né? Ele não tem essa emoções, conexão. Né? Ele não tem nenhum tipo de emoção, nem para o bem, nem para o mal. Ah, sim, ele tem emoções dele. Ele fica furioso quando contrariado, quando ele não consegue alguma coisa que ele quer, né? Quando, por exemplo, descobrem alguma mentira dele, porque ele mente descaradamente. Né? Ele monta a vida toda dele, todo o discurso, toda a imagem para os outros, em cima de mentiras. Então, ele fica furioso, por exemplo, ou ele fica entediado. Isso é outra emoção que um psicopata tem. Porque como ele não tem esses sentimentos, essas emoções características de ligação com os outros, ele morre de tédio. Então ele precisa buscar alguma coisa. Adrenalina, é isso? Isso. E o que lhe dá mais adrenalina? É ver o outro sofrer. Vejam só, o que dá mais adrenalina a um psicopata? Ver o outro sofrer. Tirando o pessoalzinho do esoterismo paz e amor, todos os bichos são legais, todos os ETs são legais e tal. Quem estuda com outro olhar sabe que ser lagarto e draconiano, o que eles querem de você? Que você se exploda. Você entendeu? Quanto mais, desculpe o termo, merda você fizer, mais eles estão se divertindo. Porque eles nos usam como massa de manobra. E qual é o comportamento de um psicopata? É fazer com que você faça o que ele quer que você faça. Não está preocupado se você está querendo, não está querendo. Você tem que fazer. Senão ele vai ficar bravinho. E quando eles ficam bravinhos, depois ainda põe a culpa em cima de você. Né? Mas vamos em frente. O psicopata já nasce psicopata. Não é como ele foi tratado na infância que o fez psicopata. Nada ocorreu para que ele se tornasse um psicopata. Ele já nasceu assim. Ele tem alguma disfunção física? Ele, em exames de ressonância magnética do cérebro,
revelam que esta parte órbito-frontal, essa parte atrás dos olhos, ela é inoperante. A massa cefálica nessa parte é menor do que numa pessoa normal. Isso significa o quê? Que ele não processa emoções humanas. Quando nós sentimos alegria ou nós estamos empáticos, né? Puxa, tá lá uma pessoa sofrendo, eu quero ajudá-la. Isso é tão natural no ser humano. Você não aguenta ver o outro sofrer sem fazer alguma coisa. Sem fazer nada. Né? Você vai lá, você quer fazer alguma coisa. Então, o que acontece no nosso cérebro? Essa parte fica toda ativa. Tá? Você sente e você responde. Aquilo que você vê é captado pelo seu cérebro e é transformado em ação. Né? No psicopata, isso daí não funciona. Gente, isso é muito grave. Vejam o que a doutora Júlia falou. Ele não processa emoções humanas. Se ele não processa emoções humanas, ele processa o quê? Emoções animais. Né? Sabendo que nós temos um pedaço lagarto dentro do nosso cérebro, dá para vocês entenderem que é muito fácil que dentro desses 3% de 7 bilhões de seres nós podemos ter de reptilianos em corpos humanos? Não é pouca gente. Pensa um pouquinho. É uma pessoa que não reconhece o certo e o errado. Ele sabe o que é o certo e o errado, mas para ele tanto faz. Entende? Ele não tem remorso. Né? Não tem remorso, não se arrepende. Independente do jeito que ele for tratado. Independente. Ele não foi maltratado na infância. Às vezes, muito pelo contrário, ele que maltratou todo mundo da sua família. Ele que fez enlouquecer a mãe. Porque a mãe não sabe o que fazer com uma criança que não reage a nenhum tipo de educação. Como que a gente pode detectar esses sinais? Assim, vamos falar rapidamente, a gente está quase encerrando o primeiro bloco. Sim. Só para a gente chamar aí para o segundo bloco. Tá. Já que estamos falando de infância, na infância ele já apresenta rebeldia, ele não se atém às normas da casa, nem da escola, é o bullying, tá? Por exemplo. Né? Ou ele já tem delinquência infantil ou juvenil, já comete crimes, é encoberto. Judia de animais. Judia de animais, judia de todos da família, se tiver irmãos, ele judia dos irmãos, machuca, depois diz que não foi ele, que foi o outro, ele sempre põe a culpa no outro. Tá? Ele jamais é culpado de nada, ele não admite responsabilidade pelos seus atos. Quando criança e quando adulto também. Entende? Megalomania, que eu já falei. Mentira patológica. Para ele não tem importância alguma contar mentiras. Né? E ele arquiteta planos para conseguir o que ele quer. Né? Então, irresponsabilidade, já falei. Ele fala muito. Fala, tem um discurso encantador, mas é tudo superficial. Né? E no discurso dele a gente percebe, por exemplo, a ocorrência da palavra eu, meu, minha, né? Porque está tudo centrado nele, né? Megalomania. Ele é muito sedutor, ele estuda os seres humanos para saber como capturá-los, para fazer o que ele quer, ou para servi-lo. Né? Porque um psicopata é um parasita. Ele não tem vida própria. Né? Ele precisa do outro para acoplar e se alimentar. Ele precisa do outro para acoplar e se alimentar. Quantas vezes nós já vimos vídeos aqui na internet
aqui no YouTube, falando sobre, vamos dizer assim, espíritos, não sei se é uma boa denominação, ou espectros, né? Ou espíritos de reptilianos que grudam em pessoas, tornando-as pessoas com comportamento bastante psicopata. Porque assim, você deve estar pensando assim que o psicopata ele só mata, né? Vai lá, que nem a série lá da Globo que o Bruno Galhaço fez, que foi um excelente trabalho dele, onde ele seduzia as pessoas, ele estava dentro de uma delegacia e seduzia uma, seduzia outra, ia lá, matava, ia lá e matava, até se envolver na política, quer dizer, esses caras nem sempre eles matam, né? Mas eles têm atitudes que nós podemos, e a doutora Júlia está falando mais do que eu, ela que estudou esse assunto, eu estudo outro assunto, que é uma ação reptiliana. Quer dizer, o que ela está querendo dizer com isso? Uma ação fria, uma ação que não tem emoção, não tem empatia. E outra coisa que ela me mostrou, né? São pessoas que falam. Isso lembra alguém aqui da internet, dessa praia draco-reptiliana? É incrível como as respostas vêm chegando a todo tempo e tem gente que não percebe. Mas vamos lá, tem mais programa aqui, vamos em frente. O psicopata sempre segue um script. Ele faz tudo igual. É impressionante, né? Então, a primeira coisa que o psicopata faz é te seduzir. Isso tanto no trabalho quanto num relacionamento afetivo, por exemplo, né? Então, ele te fala exatamente aquilo que você quer ouvir. Um chefe, por exemplo, entrevista um psicopata e o psicopata vai se apresentar como a pessoa que ele procurou durante um bom tempo, né? Anos, e finalmente aparece na frente dele o funcionário perfeito. Tá? Por quê? Porque o cara, né? Ele detecta rapidamente, né? Ele estuda os seres humanos, né? Como um lobo deve estudar o jeito do coelho, né? Ou sei lá o que mais que ele quer comer. Então ele estuda para conseguir caçar e comer, né? Assim, o psicopata é um predador dos seres humanos, ele estuda os seres humanos. Meu Deus. Vejam só, olha a frase que ela disse. O psicopata é um predador dos seres humanos. Isso lembra alguém? Isso lembra algum ser bonzinho do espaço, predador? Então, é outra coisa legal que ela falou. Eles ficam estudando o ser humano para ver a fraqueza, para ver como é que eles agem, porque como eles não têm a emoção, e os reptilianos são extremamente frios, eles precisam o quê? Né? Copiar a emoção. Talvez isso aconteça também com outros seres até benevolentes, como estudo, né? Como se portar. E no caso alguém pode falar, né? Porque já a gente está há anos nisso, alguém vai falar, então falo eu antes. Vão falar assim, mas os uranianos são gelados, eles não sei o quê, lá. Eu mesmo já falei que em muitas ações da Túnia, ela copia, como ela não sente aquilo que nós sentimos por não ter muitas emoções ou nenhuma, ela copia muitas coisas dos humanos. Só que em experiência com ela e com a energia dela, é fantástica a sensação amorosa que a gente sente. Coisa que nenhum ser psicopata, seja humano, reptiliano, draco reptiliano, Grey, esse bando de
de negativos, pode fazer, porque eles não estão interessados. Essa é a diferença, né, entre seres benevolentes, que não são psicopatas, e seres totalmente desprovidos de qualidade ética e moral. E o porquê do bocejo? Por quê? Né? Por causa da falta de empatia. Nós, e não só nós, seres humanos, mas os animais também têm essa reação quase instintiva, né? O outro bocejou, você começa a bocejar. Só de falar, me deu vontade de bocejar. Sim. Por causa da empatia. Se o outro chora, você também começa a chorar. Você também tem, né, lágrimas nos olhos. Você não aguenta ver o outro chorar. E o bocejo é a mesma coisa. O bocejo é uma questão de empatia, então. É uma questão de empatia. Não que o psicopata não boceje. Claro que quando ele está com sono, ele boceja. Mas ele não boceja em reação ao bocejo do outro. Isso já pode ser um sinal também? Pode. Você bocejar e ele não. E ele não. Ele pode bocejar 40 minutos depois, 2 horas depois. Sozinho. Não, é porque psicopata imita, né? E como ele não conhece emoções humanas, ele pode esperar você ter a reação para ele depois imitar. Então, boceja, ele pode fazer a mesma coisa, né? Você está bocejando, e ele nada. 2 horas depois, ele boceja. Você falou que você estava cansada, né? Que está com sono. Daí, a 2 horas, ele dá os 4 bocejos que você deu, igualzinho, e diz também que ele está cansado e está com sono. Sabe? Ele imita. Mas não foi em reação a você. Foi por imitação a você 2 horas depois. Bom, eu, na minha vida, né, eu encontrei muita gente com esse traço. Ainda mais eu que trabalhei anos numa área de criação dentro da comunicação. E o que eu mais encontrei foram psicopatas que copiavam tudo, roubavam ideias, né? E continuo encontrando, mesmo aqui num setor desse que eu cuido agora, que é literário, que é de falar sobre assuntos difíceis, como seres de outras dimensões e coisas assim. Sou copiado todo santo dia, né? E aí os psicopatas de plantão falam que eles que descobriram, que eles são os únicos, que eles não sei o quê. Então, é necessário, nesse despertar de consciência, abrir os olhos com os psicopatas de plantão. Com certeza, isso vai trazer um pouco mais de benefício e menos problemas para a sua vida. Principalmente se você for mulher e estiver na internet toda desprovida de atenção. Você não pode ficar lá dessa forma, né? Então, no tribunal, na vida pessoal, eu recomendo isso, sabe? Valorize-se. Trabalhe nos seus pontos fracos, que aí você não será uma presa fácil para um psicopata, né? Uhum. Observe antes de se entregar. Porque a gente cai porque não sabe o que é um psicopata. Entende? Tem que saber o que é. E só sabendo é que você vai se defender. E no tribunal? Bom, os tribunais não estão preparados. Não estão. Como que a pessoa pode se defender? Não... O jeito é perceber antes, né? Perceber antes. Aí você chega no tribunal, o que essa advogada americana recomenda? Tome o seu caso na sua mão, porque nem o advogado sabe o que é um psicopata, nem o juiz. Você tem que dirigir o seu processo. Você tem que mostrar para o teu advogado o que fazer. Porque ele vai lidar com o negócio como se fosse com um ser humano. E não é. É um réptil disfarçado de ser humano. Um réptil, gente. É assustador. Choca, gente. Eu falo essa palavra porque é um réptil. Nossa Senhora. Tá? Ai, meu Deus, estou até rindo agora aqui quando a repórter fala
Nossa Senhora. É porque a doutora Júlia está sendo enfática, né? Sabe, a mensagem dela é excelente para você cuidar de você, né? Se você estiver lidando com um caso de psicopata, você levar a coisa a ferro e fogo mesmo, porque senão ele engana todo mundo. Se ele engana um juiz, vocês vão ver, quando vocês verem a matéria inteira, as duas reportagens, eles enganam advogados, eles enganam juízes, né? Tem aí um número gigantesco de profissões, e a primeira que ela diz são os CEOs das grandes empresas, né? Quantas atitudes e falas de CEOs de grandes empresas já saíram na rede com atitudes bárbaras, como aquele presidente da Nestlé que tinha uma carinha muito estranha, que falava assim: o povo não tem direito à água não, se quiser água vai ter que comprar de nós da Nestlé. Olha só, o cara é um psicopata ou não? Tá na cara, né? Então, psicopata não é só um cara que mata criancinha, que mata mulher, mulher que mata homem. Eles trabalham muito mais na sutileza e na prática de pequenos delitos que passam desapercebidos, você não percebe, né? Políticos, né? Porque eles gostam, o psicopata gosta muito de poder, igualzinho aos reptilianos, eles adoram estar em situação de destaque e poder. Por quê? Porque é mais difícil de pegar. Então, nós estamos vendo esse banho de corrupção no país. Aquele Congresso tem que jogar tudo no lixo, né, e começar de novo, porque a água está muito. Aquela piscina está com a água muito suja. E qual o perfil daquelas pessoas que estão ali? Psicopatas? Psicopatas, né? Outra profissão, jornalistas. Você cansa de ver na internet jornalistas em momentos de pressão muito grande que perdem e fazem lá o shape shifting. Por quê? Porque o cara não aguenta, ele está contrariado, ele tem um cara no ponto falando não sei o que, de repente cai, aparece um olho meio esquisito, um negócio. Tudo bem, alguns são falsos, são mal feitos, inclusive, mas outros nem tanto. Tem que saber separar também uma coisa de outra, né? Então, pessoal, eu fiz esse exercício, espero que você compreenda o meu ponto de vista. Agradeço a doutora Júlia, que nos deu essa oportunidade tão legal, e eu estou reproduzindo aqui. E espero que você pense sobre esse assunto, veja as entrevistas todas, eu vou colocar os links aqui embaixo. E é isso aí. Muita coisa que foi dita aí, está no meu livro Conexão Urano 5, A Grande Sabotagem Reptiliana, lançado em 2011, né? 2011. Tá fazendo 6 aninhos que a gente pegou essa história de frente para denunciar, para mostrar e para se contrapor a esse povo bonzinho da ufologia, principalmente a ufologia brasileira e espiritualidade, né, que acha que tudo está certo, está tudo bom, paz e amor. E sinceramente, eu não sei que tipo de informação vocês têm, mas não é a minha. Tá bom? Quem gosta da informação deles, siga, vá lá, faça a sua experiência, ou fique aqui e faça a sua experiência também. Isso é uma decisão de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Abração para todo mundo